E principalmente um assunto, uma apuração do Uribe com a Larissa Rodrigues sobre como a ex-primeira-dama deve portar-se daqui para frente. Ela já fez uma postagem, né, Uribe, na rede social, dizendo: nossa, ganhei esse presente, nem sabia que tinha ganhado tudo isso. Mas como é que o PL tem tratado desse assunto? Como é que fica a agenda da primeira-dama daqui para frente, depois desse caso? O PL não quer colocar Michele Bolsonaro no covil dos leões. Agora é o momento, então, de submergir. Eu e a Larissa Rodrigues apuramos dentro do partido que a avaliação, por exemplo, é de que nessa semana haveria um evento. Essa era a ideia do PL. Um evento do Dia Internacional da Mulher. Seria uma espécie de debut, seria uma espécie de estreia de Michele Bolsonaro nesse novo cargo que ela ocupa agora, que é presidente do PL Mulher. Mas há uma avaliação agora de que é melhor esperar, não colocar Michele Bolsonaro sob esses holofotes e esperar um pouquinho mais para a estreia dela. A agenda de viagens também ficar a partir de abril, deixar agora que sejam explicados estes pontos abertos em relação ao caso das joias. Há também uma perspectiva, isso eu apurei junto à Polícia Federal, de que sejam ouvidos Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro no bojo dessa investigação. O que se quer saber é se eles sabiam que havia essa intenção de entrar ilegalmente com as joias no país e que não houvesse logo um registro de cara no aeroporto de Guarulhos, que era um presente para o patrimônio da Presidência da República e que precisava ser declarado para a Receita Federal. É este o ponto aberto. Michele Bolsonaro chegou a dizer, não sabia do presente, mas soou muito estranho na investigação da Polícia Federal o fato de você ter acionado a Presidência da República, o Palácio de Itamaraty, a Receita Federal, Major Cid, que era o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que teria mandado o servidor para São Paulo para fazer uma negociação para a liberação dessas joias. Se não houvesse o conhecimento da Presidência da República, o ajudante de ordem do presidente da República não teria sido acionado. Então, uma série de pontos abertos que a Polícia Federal vai tentar descobrir. Então, agora a avaliação é de que melhor deixar Michele Bolsonaro um pouco em banho-maria, esperando que acabe a repercussão desse episódio para que ela tenha a sua grande estreia como essa liderança do PL e que Valdemar Costa Neto disse aqui na CNN Brasil, um plano B que pode virar um plano A. Basília, para algumas pessoas pode parecer uma obviedade, mas a gente trabalha com informação, é sempre bom esclarecer. Por qual motivo é um problema o presidente ter ganhado ou a comitiva ter ganhado um presente? Onde exatamente está o problema? Olha, presentes de alto valor aquisitivo devem ser entregues ao patrimônio público, né, ao patrimônio do Brasil, e não servirem de souvenirs, de decoração, seja para uso pessoal ou na casa de nenhum mandatário. Desde 2016, há uma determinação pelo Tribunal de Contas da União que presentes, entregas feitas em reuniões onde haja presença de chefe de Estado devem ser obrigatoriamente incorporados ao patrimônio público do Brasil, não podem ser levados para casa. Aí, na situação em tela, a gente tem até aqui informações sobre 2 malotes. Um que passou pela Receita Federal, foi identificado e apreendido porque é estimado em mais de 16 milhões de reais, joias, relógios, diamante, ouro, dinheiro no formato de pedras preciosas e que não deveriam ser levadas, tiradas do aeroporto de Guarulhos, né, onde foi identificado pela equipe da Receita Federal, sem o pagamento de tributos da aduaneira. Então, são tributos da Receita Federal que todo mundo paga, ou pelo menos que todo mundo deveria pagar, e também foram cobrados neste momento. Até o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que estava na comitiva, foi chamado a prestar esclarecimento naquele momento, já que um dos integrantes da comitiva, um funcionário dele, chamado Viajante, que estava com o presente no momento em que a equipe da Receita Federal encontrou. Por que este presente não foi declarado à Receita Federal? Por que desde o início não foi dado a ele o tratamento de patrimônio público? No primeiro momento, nem seria declarado. Depois que foi descoberto pelas equipes da Receita Federal, é que os membros do então governo de Jair Bolsonaro tentaram justificar que se tratavam de presentes que iriam para a primeira-dama. No fim de semana, o ex-ministro Bento Albuquerque divulgou uma nota dizendo que ele não sabia dos detalhes do presente, então ele não sabia o que estava na caixa. Esses pacotes teriam chegado muito perto do momento em que a comitiva já estava embarcando
da Arábia Saudita para o Brasil. Tem entre as fotos do que é considerado aí a defesa da antiga equipe do Ministério de Minas e Energia, o momento em que este cavalinho, né, essa miniatura de cavalo, é entregue ao então ministro que estava na comitiva. E o restante do presente? Não tem foto disso ali no momento da entrega na Arábia Saudita. De acordo com o ex-ministro, ele não tinha detalhes do que estava neste presente. Agora, a Receita Federal vai investigar, tentar esclarecer como é que o segundo pacote passou. Em nota oficial hoje cedo, o órgão que é de governo, ou melhor, o órgão que é de Estado, afirmou que provavelmente este segundo pacote passou na bagagem de um outro viajante. Então, um outro integrante dessa comitiva governamental conseguiu entrar no Brasil sem declarar estes itens e agora a equipe de Bolsonaro diz, mas entregamos tudo ao Palácio do Planalto. Vale destacar que o Palácio do Planalto foi procurado por nós da CNN Brasil e não confirma, Uribe e Elisa, que este segundo pacote realmente tenha sido incorporado ao patrimônio público. Aí a Receita dizendo que vai apurar esse segundo pacote de joias. E estamos falando de mais de 16 milhões de reais, hein? Quando a gente ganha um presentinho de 30 centavos, já fala, não precisava. É a ponta do iceberg de diamante, né? A gente volta a essa expressão, porque o primeiro pacote, 16 milhões, o segundo, inestimável, a gente não sabe até agora.